Olá, hoje a gente vai direto ao ponto num dos temas mais delicados e importantes para a carreira de qualquer agente de segurança: a responsabilidade individual quando se recebe uma ordem superior. Isso aqui não é teoria, não. É uma conversa prática que pode, literalmente, definir o futuro profissional de uma pessoa. Vamos começar. E aqui está a pergunta-chave, né? Na correria do dia a dia, com toda a pressão, a hierarquia, para muita gente a resposta parece óbvia. Sim, claro. Mas, olha, a realidade jurídica é bem mais complexa. E é fundamental que todo agente entenda direitinho o que a lei diz sobre isso. É aqui que mora o perigo. Muita gente se apega nessa ideia do artigo 5º como se fosse uma carta branca para obedecer qualquer coisa, sem questionar. Esse é um mal-entendido gravíssimo, um erro que coloca o próprio agente numa situação de risco legal. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Então vamos lá, vamos quebrar esse mito. Entender o que esse famoso artigo realmente significa é o primeiro e talvez o mais importante passo para garantir a própria proteção legal. Presta atenção na simplicidade disso. O artigo 5º diz apenas: esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. É isso. Ele não dá nenhuma ordem, não estabelece nenhuma regra de conduta. Ele só diz quando a lei passou a valer. É uma formalidade. Ou seja, aquela base para a obediência cega que muitos imaginam simplesmente não está ali. Não existe. Ué, então onde estão as regras de verdade, as que realmente importam? Elas estão no anexo 1. É lá que estão as 25 diretrizes que governam o uso da força. É esse anexo que todo agente precisa conhecer de cor e salteado. É o manual de instruções. E isso nos leva ao conceito central de toda essa nossa conversa. Pense nisso aqui como um filtro, um checklist mental obrigatório. Toda e qualquer ordem, sem exceção, tem que passar por esse filtro antes de ser executada. O coração da coisa toda está na diretriz de número 2. E veja bem, ela não sugere, ela estabelece. São 5 princípios que não são opcionais. Eles são a base para dizer se uma ação do agente de segurança é legal ou não. O ponto crucial é esse. Antes de agir, o agente tem que se perguntar: o que me mandaram fazer busca um objetivo legal? Precisa mesmo usar a força agora ou tem outro jeito? O nível de força que vou usar é proporcional à ameaça ou é um canhão para matar passarinho? Estou usando o mínimo de força possível para resolver? E por fim, essa ação vai resolver o problema ou vai criar um problema ainda maior? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, acende um sinal de alerta gigante. A ordem pode ser ilegal. E para não ficar nenhuma dúvida, é importante deixar claro que essa portaria não está sozinha no universo. Todo o sistema de leis do Brasil foi pensado para proteger o agente que faz a coisa certa. Ou seja, essa obrigação de recusar uma ordem ilegal não é uma invenção dessa portaria específica. É um princípio básico do nosso direito. O agente que se recusa a cumprir uma ordem ilegal não está sozinho, muito pelo contrário. Ele está amparado por várias outras leis. E olha só como essa proteção é forte. De um lado, o Código Penal é claríssimo. Cumprir uma ordem obviamente ilegal não livra o agente da responsabilidade pelo crime. Do outro lado, o Estatuto do Servidor Público vai além. Diz que é um dever do servidor recusar essa mesma ordem. A área criminal e a administrativa estão falando a mesma língua aqui, protegendo quem age certo. Tudo bem, vamos sair um pouco da teoria e ir para o mundo real. O que é uma ordem manifestamente ilegal na prática, no dia a dia? Vamos ver como aquele filtro dos 5 pontos funciona em situações que acontecem de verdade. Imagina a cena. Momento de tensão. Um carro fura o bloqueio e não para. A ordem vem no rádio, alta e clara. Atire no veículo. E aí, o que fazer? A análise é bem direta. A diretriz número 5 proíbe o disparo contra veículos, a não ser que aquele carro, por si só, esteja sendo usado como uma arma, representando um risco real de morte. Então, atirar só porque furou o bloqueio viola a proporcionalidade e a necessidade. Qual a consequência? A ordem é manifestamente ilegal. Outra prática que já foi comum no passado, mas que hoje a lei é muito específica. A ordem é, para dar um tiro para cima, o famoso tiro de advertência para assustar? Pode. Aqui não tem nem o que discutir. A diretriz número 6 proíbe com todas as letras o disparo de advertência. O motivo é simples. É imprevisível, a bala vai cair em algum lugar. Viola a moderação e a conveniência. Portanto, a ordem é, sem sombra de dúvida, manifestamente ilegal. E vamos para um último exemplo. Talvez o mais óbvio de todos. Um suspeito sai correndo, a pé, está visivelmente desarmado e a ordem é para atirar. A diretriz de número 4 não deixa margem para erro.
Ela diz que não é legítimo usar a arma de fogo contra alguém que está fugindo e não representa um risco imediato de morte ou lesão grave para ninguém. A violação da proporcionalidade é absurda. É uma ordem manifestamente ilegal. Cumprir uma ordem dessas é assumir a coautoria de um crime. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. E no final das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha fundamental que todo agente em algum momento da carreira pode ter que fazer. E essa frase resume tudo perfeitamente. Lealdade à instituição é cumprir a lei, não cumprir ordens que violam a lei. No momento em que um agente aceita e executa uma ordem ilegal, ele deixa de ser um executor e se torna um coautor. É importantíssimo mudar essa mentalidade. Recusar-se a cometer um crime não é ser insubordinado, não é um ato de rebeldia, é um ato de inteligência, de proteção, é preservar a própria carreira, a própria liberdade e, inclusive, a integridade da instituição. Quando o agente faz a escolha certa, a proteção vai muito além do pessoal. Ele se protege, claro, de responder criminal e administrativamente, mas também protege a corporação de processos, de escândalos, de ter a reputação manchada e, num sentido mais amplo, está defendendo o princípio de que ninguém, em nenhuma circunstância, está acima da lei. E a gente termina com essa reflexão. Aquela decisão, tomada numa fração de segundo no meio da rua, é na verdade o resultado de um preparo, de um conhecimento que precisa ser construído e reforçado todos os dias. A resposta para essa pergunta não define apenas um profissional, mas o futuro da segurança pública como um todo.